Conceição Evaristo, no Sempre um Papo, Brasília. O vídeo se inicia com um feed institucional do governo brasileiro. Há pequenos vídeos diferentes que acompanham a narração, sendo eles pessoas jogando futebol, mulheres de diferentes etnias juntas, um sorveteiro oferecendo um sorvete, imagens de diferentes festivais culturais brasileiros e suas roupas típicas, imagens do dia a dia de diferentes famílias em ambientes diversos, pessoas exercendo profissões diferentes, como operários trabalhando nas fábricas e um padeiro amassando pão, pessoas fazendo compras, no geral, vídeos que ilustram todo tipo de realidade que vivem os brasileiros. No canto inferior do vídeo está a intérprete de Libras, uma mulher de camisa preta que traduz tudo o que é falado. Não mexe com o meu Brasil, viu? É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Em seguida, inicia-se o vídeo da Caixa Cultural. Há pequenos vídeos diferentes que acompanham a narração, sendo eles imagens de diferentes funcionários e funcionárias da Caixa, imagens de galerias de arte, museus, exposições e outros projetos culturais incentivados pela Caixa. No canto inferior direito do vídeo está a intérprete de Libras, uma mulher de camisa preta que traduz tudo o que é falado. Boa noite. O evento se passa em um palco onde 2 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por uma mesinha que carrega uma jarra de água, copos e livros. Ao fundo estão os banners em tons de branco, azul, rosa, roxo e preto. Centralizado, lê-se Sempre um Papo, ano 39. Ao lado esquerdo, lê-se Literatura em todos os sentidos. E ao lado direito estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. A 2009. Agradecemos ao patrocínio da Caixa, Governo Federal, e ao apoio cultural da Engea via Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Para quem ainda não conhece a dinâmica do Sempre um Papo, a gente começa a conversa aqui e, em seguida, abrimos para perguntas. Não dá para abrir para muitas perguntas, mas eu vou abrir. É só levantar a mão, se apresentar. Pedimos para esperar o microfone chegar, porque estamos gravando e precisamos captar melhor o áudio da pergunta. Desde já, peço autorização para o uso de imagens de vocês, pois estamos fotografando e filmando este evento. Depois, essa conversa segue para o YouTube do Sempre um Papo. Te convido a se inscrever no canal e acessar as mais de 1000 entrevistas gravadas com autores do Brasil e do mundo. Seguida a nossa dinâmica, após a conversa, a gente segue para os autógrafos aqui no hall da entrada, depois que fizermos uma foto com o Igor, que está ali atrás. Hoje recebemos Conceição Evaristo, a maior escritora brasileira. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Conceição Evaristo, uma mulher negra de cabelos grisalhos cacheados, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja vestido longo de mangas compridas, roxo, estampado de bege, e leva no pescoço um colar de pequenas miçangas brancas. A segunda e última pessoa sentada é Matheus Leitão, um homem branco de cabelos castanhos que lhe estão presos no alto da cabeça em um coque. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas azul escuro e calça de tom bege. Ao longo do evento, a plateia é filmada e está cheia. Ao final da roda de conversa, alguns telespectadores são convidados a interagir com os convidados, e estes recebem o microfone enquanto falam. No canto inferior direito do vídeo em questão está o intérprete de Libras, um homem que traja roupas escuras. Ele traduz simultaneamente tudo o que é falado. E afirmar identidades. Gente, é uma honra estar aqui com a Conceição, a maior escritora brasileira. Eu tenho o privilégio de estar aqui. E eu queria começar aqui, Conceição, te perguntando sobre a Marcha das Mulheres Negras
Eu estava lá, me emocionei com você, né? Falando, a gente combinamos de não morrer, mas também ao ouvir uma mulher no carro de som falando das babás negras e crianças brancas. Você costuma trazer a imagem da mãe preta com a criança branca como pano de fundo da escrevivência e diz que o conceito quer vingar essa imagem. Como a escrevivência responde, na prática, à escravização do corpo e da voz dessas mulheres? Obrigado por estar aqui com a gente. Certo. Boa noite a todas as pessoas presentes, né? Boa noite, embora eu goste de especificar a todas, a todes e a todos. Para quem está nos acompanhando, eu sou uma mulher negra, estou vestido com uma chemise azul com os riscos brancos, uma calça preta. Por dentro, tenho cabelos já brancos, né, honrando a minha idade. E aí eu não posso deixar de dizer que, dia 29 agora, eu vou fazer 79 anos. Estou numa mitideza só, né, porque é uma mulher de 79 anos, uma mulher negra, pobre, que vem das classes populares, e estar aqui é para bem dizer a vida, né? É para bem dizer a vida. Bom, eu quero retomar um pouquinho a marcha, né? A marcha foi algo muito potente, honrou a nossa primeira marcha, e não podemos deixar de reconhecer, nessa marcha das mulheres negras, um dos movimentos mais potentes em termos de organização e de conclamação pública, porque só nós, mulheres negras, sabemos do dia a dia, do nosso cotidiano, e, para muitas de nós, o que significa deixar o trabalho. Inclusive, muitas deixam o trabalho doméstico, não só da casa delas, mas das casas da patroa, nesse compromisso de vir aqui em Brasília. E 10 anos depois, essa marcha repete com a mesma potência a primeira marcha de 10 anos, né? E várias coisas aconteceram. Também foi a abertura na Fundação Palmares, que, depois, me parece, de 37 anos, consegue um espaço próprio e abre esse espaço com a exposição celebrando a memória e a vida de Luísa Barrios. Então, somos nós aí segurando a nossa memória, segurando a nossa história, construindo o presente e repetindo o que Angela Davis falou. Uma mulher negra, quando movimenta, toda a sociedade movimenta com ela. Uma honra estar com você. Te agradeço muito essa possibilidade do nosso diálogo, a possibilidade do diálogo com Afonso Borges, né, o idealizador do programa, porque cada vez mais homens brancos, mulheres brancas que estão no lugar do poder precisam escutar as nossas vozes. Nós movimentamos o mundo, sim, mas quem assina a movimentação desse mundo, infelizmente, ainda não somos nós. Mas seremos um dia também. Você incomoda de repetir a pergunta, Matheus? Como a escrevivência responde, na prática, à escravização do corpo e da voz dessas mulheres? Porque eu falei da mulher que falou da babá. Eu acredito que a escrevivência responde, na prática, um processo de escravização
um processo de silenciamento, não que nós estivéssemos caladas, porque o tempo todo os povos dominados constroem, buscam forma de dizer, apesar do silenciamento imposto. Então, na medida que a escrevivência permite às mulheres negras, às mulheres que passam pelo processo de subordinação, escreverem a sua própria história, e aí eu vou chamar uma mulher que exerceu muito bem essa escrevivência, foi Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, quando ela escreve a partir da condição experimentada por ela, vivida por ela, e ela escreve não só um diário, porque a gente precisa de ler os outros textos também de Carolina Maria de Jesus. Quando nós nos apropriamos desse exercício da escrita, que é um exercício até hoje que acreditávamos que era um exercício somente das classes privilegiadas. Então, cada pessoa do povo que tem uma oportunidade de contar a sua própria história, de narrar a sua própria história, pela escrita ou não, porque há outras maneiras também de se contar a nossa história, a gente rompe com o silenciamento imposto. E quando você traz, ou quando você fala da voz que você escutou, dela contando, da mulher que faz o discurso e toma como imagem a babá cuidando dos filhos da casa das patroas, e são 1000 camadas, nesse exercício, nessa condição toda. A escrevivência ela toma também como inspiração aquela mulher que, dentro da Casa Grande, era obrigada a contar a história para adormecer os da Casa Grande. Então, até o verbo, até o poder de dicção dessa mulher, até a fala dessa mulher, cumpria uma tarefa obrigatória no processo de escravização. Ela era obrigada a contar histórias. Ela não escolhia, eu vou contar história para você, menininho, porque você é bonitinho. Não é nada disso. Ela tinha obrigação, ela era babá, ela era mãe preta dessas crianças, e ela tinha de distrair essas crianças e adormecer essas crianças. A escrevivência procura justamente borrar esse passado, mas, ao mesmo tempo, se potencializa. São essas vozes obrigadas, essas falas obrigadas, que nos fortifica para escrevermos as histórias que a gente quer escrever, para usar a palavra do jeito que a gente quer usar. Então, são histórias não mais para adormecer os da Casa Grande, e sim para acordá-los de seus sonos injustos. Eu estava até com essa frase aqui: nossa escrevivência não é para ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Que virou quase um manifesto, a gente pode dizer isso. Não pode? Assim como virou também a gente combinamos de não morrer. E por isso que eu quis repetir essa frase na marcha, porque eu acho que a marcha exemplificou muito essa pulsão de vida que a gente tem, essa pulsão que não nos deixa perecer. E aí, ao falar em pulsão de vida, eu não encontrei com a Mirtes na marcha, mas a Mirtes devia estar aqui na marcha, tenho quase certeza. A Mirtes é aquela que vai passear com o cachorrinho e a patroa deixa o menininho no elevador.
Eu tive a oportunidade, em outros momentos, de encontrar com Mirtes, inclusive numa viagem em 3 países africanos. Então, Mirtes combinou de não morrer, a gente combinou de não morrer, e por isso que eu quis trazer essa fala para a marcha. E trazer de uma maneira que fere a língua portuguesa. Porque, segundo, se ela fosse ter uma concordância gramatical, segundo as normas da língua, seria nós combinamos de não morrer. E eu fico, às vezes, até intrigada por que mudaram essa frase. O personagem falou assim: a gente combinamos de não morrer, porque ele estava se referindo aos outros meninos que haviam combinado de não morrer. E a gente traz justamente essa ideia de um conjunto, de um coletivo. Então, o verbo está concordando com a ideia, né? É uma concordância semântica. E aí a frase aparece corrigida: nós combinamos de não morrer. E aí eu repito com toda a ênfase: a gente combinamos de não morrer. E foi lindo o entorno repetir. É como um juramento de vida. É como um juramento de vida. Assim como tem juramento de morte e que a gente não quer ouvir, então façamos o nosso juramento de vida. A gente combinamos de não morrer. Conceição, eu queria passar um pouquinho aqui para Ponciar. Eu reli esses dias, né? Essa obra-prima, para mim, é um livro que mexeu muito comigo. Eu queria ler um trechinho e te fazer uma pergunta rápida. Filho de ex-escravos, crescera na fazenda levando a mesma vida dos pais. Era pajem do senhor moço. Tinha a obrigação de brincar com ele. Era o cavalo onde o mocinho galopava, sonhando conhecer todas as terras do pai. Tinham a mesma idade. Um dia, o coronelzinho exigiu que ele abrisse a boca, pois queria mijar dentro. O pajem abriu. A urina do outro caiu escorrendo quente por sua goela e pelo canto de sua boca. Senhor moço ria, ria. Ele chorava e não sabia o que mais lhe salgava a boca, se o gosto da urina ou se o sabor de suas lágrimas. Naquela noite, teve mais ódio ainda do pai. Se eram livres, por que continuavam ali? Por que, então, tantas e tantas negras na senzala? Por que todos não se arribavam à procura de outros lugares e trabalhos? Por que, Conceição? Porque a escravização, e hoje ainda a sociedade brasileira, tem uma capacidade, muitas vezes, de apaziguar aquele que está sofrendo, de incutir na nossa cabeça que o lugar de subalternidade é nosso, que não tem saída. Tem a capacidade de criar mecanismos, de criar discursos que acalentam, né? Acalentam, que retiram, que nos retiram uma capacidade de revolta mesmo, né? Que nos retira a capacidade de revolta. Ora, imagine vocês uma pessoa, famílias inteiras, criadas ou vivendo, né, sobre um regime de escravização, como foi difícil também para essas pessoas readquirirem a sua liberdade e acreditarem que elas tinham direito. Então, é mais ou menos isso. Enquanto não acreditarmos que temos direito, se contenta com pouco, né? Ou se contenta com nada. Então, é preciso um exercício de nos rearrumar. É preciso que a gente acredite que temos valor, que temos direito.
E aí eu tenho falado muito, né? Tudo que o Estado brasileiro nos oferecer não é dádiva, né? Aliás, a Bia Ferreira fez aquela espécie de rap muito interessante, né? Cotas não são esmola, mas há artifícios de acomodação para acomodar o povo. Então, as pessoas, às vezes, aceitam o pouco que lhe é oferecido. Eu queria passar para o Olhos d'Água, Conceição, nossa rainha, porque tem um conto lá. Em Maria, você constrói uma cena em que uma doméstica negra leva para casa o osso de pernil e as frutas da festa da patroa. E é linchada por uma multidão que a transforma em cúmplice de um crime. O corpo de Maria é dilacerado, enquanto o melão que os filhos nunca provaram rola pelo chão. No momento em que ela está morrendo, ela pensa que não vai levar nem a fruta, nem o abraço do pai ao filho. Essa tensão entre restos, racismo, linchamento, crime e o direito ao prazer e à vida é muito forte. Pode falar um pouco sobre esse conto, Maria? Maria, quando uma pessoa leu e disse que eu fazia apologia, que eu estava fazendo apologia do bandido. Por quê? Esse sujeito que entra no ônibus para assaltar o ônibus, ele reconhece a mulher dele, Maria, uma mulher que já atravessou a vida dele. E ele senta do lado da mulher e quase que em segredo, ele pergunta por ela, dentre várias perguntas, ele pergunta pelos filhos, já não me lembro se era um filho, se todos, um filho, né? É um filho. Ela tinha tido mais dois. Isso. Aí ele pergunta pelo filho e diz para ela, leva o meu carinho para ele. Isso era um sujeito que, logo depois, ele ia levantar e fazer um assalto no ônibus. E a Maria não tem tempo, porque, quando o sujeito desce, as pessoas nos ônibus viram o sujeito cochichar com ela e acham que ela está de culeio com o assaltante. E começa a bradar, e Maria é linchada. E as frutas que elas tinham, o resto da fruta, que era melão, estava espatifado pelo chão. Esse conto me rendeu justamente comentários, né, que eu estava fazendo apologia do bandido. Mas não. Eu construí o personagem com seus altos e baixos, com as suas incoerências humanas. Né? É um homem que clamava, que lembrava de um filho amado, mas era um sujeito que era capaz de levantar e fazer um assalto e provocar uma morte. E quem é vítima nessa situação é Maria. E eu quis também trazer, justamente, para o texto, uma empregada doméstica. E uma empregada doméstica vista a partir de uma perspectiva negra, a partir de uma mulher que minha mãe, minhas tias foram domésticas também, a partir também de uma perspectiva, de uma experiência própria, que eu também fui doméstica. Eu também experimentei o valor do resto. Quantas vezes o resto salva as famílias de fome, né? Quantas vezes o resto tem o sabor de uma totalidade. E os meninos de Maria nunca tinham comido melão. Então, ela queria chegar em casa para levar o melão, os restos que ela ganhou, e ainda o abraço do filho, para o filho. Mas o que eu queria mesmo, eu acho que consigo,
é apresentar a humanidade dessas pessoas, é apresentar a humanidade do personagens, né? Porque, de um modo geral, a literatura brasileira constrói esses personagens negros de uma maneira muito periférica. É como se as pessoas negras não amassem, não sofressem, não desejassem. Então, é isso que eu queria, né? Maria, doméstica, o assaltante dizendo para ela: depois que eu tive você, é como se eu tivesse um buraco no peito, né? Duas pessoas negras, pobres, estão ali falando da solidão. Então, é isso que eu procuro também trazer sempre para o personagem. É essa característica humana, né? Essa indagação diante da vida, diante do amor, que não nos coloca, né? Não nos coloca, de um modo geral, uma outra literatura não nos coloca nesse lugar de experimentar tantos sentimentos. E ela deseja, né? Ela deseja o reencontro com ele. Por que não deu certo? Ela fica falando. Por que ele não? Por que poderia ter sido de uma outra forma, né? Então ela fica o tempo todo também imaginando como seria, sem saber que vai acontecer o assalto. Saber isso. Como seria um retorno dele para casa? Se ele aceitaria os outros 2 filhos que ela teve com outros, né? É muito bonito esse sentimento dela também. Sim, ela imagina, né, o tempo todo, né? Ela diz, né, rememorando, né, é o homem amado. Tanto é que quando um dos passadores, um dos passageiros levanta e fala: ela estava conversando com o assaltante. Ela, silenciosa, diz, ou pensa: eu não conheço assaltante algum. Eu conheço o pai dos meus filhos, né? Eu conheço aquele que ele ama. Então, é essa dubiedade que eu quis também colocar nesses personagens. É lindo demais esse texto. E é muito profundo sobre o Brasil, também porque tem um filho, né? O filho está esperando em casa e vai ser vítima da maior violência também. Vai perder a mãe. Vai perder, Interessante que, uma vez, eu trabalhando até com jovens... Era um programa oferecido por um sindicato de trabalhadores para jovens, isso há muitos anos atrás. E, quando nós acabamos de ler o conto... sim, também tem um momento que a narrativa diz assim: faca laser corta até a vida, porque, quando ela vai cortar um pernil na festa, ela machuca a palma da mão. Aí diz: faca laser corta até a vida. Dano são sinais do que a narrativa poderia trazer. E aí um rapaz virou e falou assim: eu sabia que ia acontecer alguma coisa com a Maria. Eu falei: por quê? Porque tinha um pedacinho lá que falava: faca laser corta até a vida. Então, é muito bom quando a pessoa que lê também vai percebendo esses sinais na construção do texto. E ele pergunta justamente isso: e agora, quem vai cuidar dos filhos de Maria? Eu falei: faça uma outra história, construa uma outra história agora a partir disso. Bravo. Eu queria ler, te dar um tempo para você tomar uma água aí, Conceição. Eu queria ler o poema de recordação, o da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem, quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia, nem tudo, viandante, anda estradas, a mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. A sua poesia, Conceição, escreve passado e futuro ao mesmo tempo.
A intertextualidade está presente muito nos poemas. Como você morde as palavras para escrever a poesia? Ao mesmo tempo, com muita paciência e também com muito desespero. Porque é muito difícil a gente encontrar a palavra exata. A palavra não dá conta de tudo que a gente quer dizer. Principalmente a palavra escrita, porque a palavra oral, quando a gente está conversando, você tem um gesto, você tem um olhar, você tem a pausa, você tem o engasgo da emoção. Muitas vezes, você tem a própria lágrima. Quantas vezes nós estamos conversando e o choro toma conta, as lágrimas escorrem e não precisa da gente dizer mais nada. A outra pessoa entende. Já o texto escrito, né, eu tenho dito muito isso, como a minha mãe responderia determinadas perguntas. Se hoje eu perguntasse para minha mãe assim: "Ô, mãe, o que a senhora achou daquele moço que, com um abridor de garrafa, tentou abrir a tornozeleira?" A minha mãe, com certeza, se eu fizesse essa pergunta, a minha mãe, com certeza, só falaria assim: "Hum!" Esse rum da minha mãe estaria dizendo tudo o que a gente diria com 1000 palavras. E ela responderia só com uma vocalização e com o corpo. Porque esse rum dela seria acompanhado do corpo, do olhar. Ora, levar isso para um texto escrito, posso gastar 10.000 laudas e não daria conta do que esse rum deu. Então, buscar a palavra escrita é um exercício que, ao mesmo tempo, é sedutor, é gratificante, porque, quando a gente encontra uma palavra que mais ou menos dá conta, que se aproxima daquilo que a gente quer dizer, é um alívio muito grande. Mas, até encontrar o exercício da escrita... E tem mais uma coisa, porque o exercício da escrita exige também a compreensão do outro, e o outro está longe do que você disse. A palavra não, estou aqui te olhando, ou mesmo que fosse na televisão, ou mesmo no YouTube, está tendo a oportunidade de acompanhar o meu gesto. Agora, o texto escrito, não. O texto escrito, a palavra tem que ser muito catada, muito cuidada, muito buscada mesmo, para quase dar conta. Eu ainda digo quase dar conta. Você propõe que não olhemos a escrevivência pelo espelho de Narciso, mas pelos espelhos de Oxum e Iemanjá. Como esses espelhos africanos reorganizam a nossa compreensão de beleza, de subjetividade e de luta na literatura, Conceição? E quando eu proponho isso, porque nós temos tendência, que é muito interessante, sim, ler os textos a partir de uma mitologia grega, de uma mitologia judaico-cristã. É muito interessante isso. Amplia muito a nossa compreensão do texto. Mas nós convocamos também
e acho que um dos primeiros a fazer essa convocação é Edmilson Pereira de Almeida, numa entrevista. Determinar os textos nossos, se o leitor ou a leitora tiver experiência, conhecer algumas narrativas mitológicas africanas, amplie a leitura desse texto. Por exemplo, Ponciano Vicêncio. Quem conhece a mitologia de Nanã reconhece ali o barro. Quem conhece a mitologia de Oxumaré vai entender por que passar debaixo do arco-íris vira menino ou vira menina, né? Então, ter conhecimento dessas mitologias podem ampliar a leitura, né? O sentido de compreensão do texto. E quando a gente fala que o espelho de Narciso não reconhece o nosso rosto, porque é muito recente, eu digo recente até em termos mesmo da própria história do Brasil, e nos anos 80 foi um momento em que a beleza negra é firmada, né, é afirmada com muita veemência, isso por influência do movimento dos negros pelo direito civil, né, pela famosa frase, né, Black is Beautiful, pela libertação das colônias africanas, das lutas. Isso chega no Brasil, principalmente nos anos 80, e nós começamos a também trabalhar a nossa autoestima, a nos reconhecer como belos. E é o momento, por exemplo, que a gente busca nomes africanos para usar, inclusive, como pseudônimo ou mesmo para batizar nossos filhos. A minha filha tem 43 anos e se chama Ainá. E isso porque a gente se volta para uma beleza que nós começamos a cuidar e acreditar. E o espelho de Narciso aí é um espelho que não reconhece o nosso rosto. Nós, numa sociedade em que os valores estéticos são brancos, o corpo negro, o jeito negro, a fala negra, quando muito ela é vista como exótica. Então, a gente diz, o espelho de Narciso não cabe o nosso rosto no espelho de Narciso. E nós podemos buscar nos contemplar em dois espelhos a partir das narrativas cosmogônicas africanas, que é o espelho de Oxum, em que Oxum é narrada como uma orixá, né, feminina, que é muito bonita. Ela simboliza a beleza. É uma mulher que se cuida, é uma mulher que sabe, inclusive, do poder de sedução dela e devolve nos contemplar no espelho de Oxum, devolve a nossa beleza, nos ajuda a construir a nossa subjetividade. E tem mais um detalhe também que faz uma diferença enorme entre o espelho de Narciso e o espelho de Oxum. Porque o espelho de Narciso, né, um homem muito belo, ele se contempla e apaixona-se por ele mesmo. E morre procurando, né, se afoga, procurando alcançar ele próprio. O espelho de Oxum é um espelho ativo. O espelho de Oxum, segundo as várias narrativas que tem sobre Oxum, Oxum, quando se contempla no espelho,
além dela ver o próprio rosto, ela vê o inimigo que está por trás dela. E, segundo também uma das narrativas sobre Oxum, esse espelho de Oxum se transforma em arma de guerra. Ela luta, né? Tem esse movimento também. Há uma qualidade de Oxum que parte para a guerra, parte pelo ataque com o espelho dela. Então, é um espelho ativo. E o outro espelho que podemos nos contemplar, e aí é o salto de pensar a escrevivência como uma possibilidade ou como uma afirmativa de uma literatura, de um texto, eu vou ficar no campo da literatura, em que traz não o sujeito narcísico, em que traz não aquele sujeito que vai se afogar na sua própria beleza, mas aquele sujeito que, ao se descobrir belo pelo espelho de Oxum, ao construir a sua subjetividade, ele é capaz de contemplar no outro espelho, que é o espelho de Iemanjá, aquela que cria, aquela que cuida. E por isso que a gente tem insistido muito que pensar a escrevivência não é pensar um sujeito que se afoga nele mesmo, não é pensar um sujeito individualizado, mas um sujeito em que a história dele está em constante relação com a história da comunidade. Então, é um eu / nós. Não é uma escrita narcísica, isso que a gente tem discutido muito, mas uma escrita em que há a possibilidade de você ler um sujeito individualizado e também ler um sujeito coletivo. E aí eu volto à marcha. Essa marcha exemplifica muito bem o que é um sujeito coletivo. Era a marcha das mulheres negras, e a gente sabe que cada mulher ali tinha uma representatividade, tinha um compromisso, não só com a sua história pessoal, né, mas com a história, com a movimentação, com a presença das mulheres negras reivindicando ações reparativas e possibilidades de bem viver. Conceição, quando a gente se encontrou uma vez, uma das vezes que a gente se encontrou, eu fiquei muito impactado num festival literário lá em Petrópolis, no momento em que você levantou para dançar. Você não vai pedir para eu dançar, né? Estou cansada da marcha. Mas é que depois disso eu vi você em 2 mesas já falando que você não sabe dançar, sendo que eu sempre acho lindo toda vez que você levanta para dançar. Não vou pedir para você dançar aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, assim, dessa beleza que eu acho que tem que você tem essa força do reconhecimento da beleza da mulher negra, ainda mais depois da marcha, né? E como você tem visto isso influenciar as pessoas, né? Se você puder. Ai, ainda bem que não é dançar. Bom, dentre algumas frustrações que eu tenho na vida, não saber dançar é essa. Entende? Por quê? A dança, o canto, já falei e vivo falando, e eu falo isso para o universo me escutar. Se tiver uma vida depois, quando eu voltar, eu quero voltar a Nina Simone. Quero. Se não for para voltar a Nina Simone, eu não quero voltar, não. E o
canto, a dança, eu gosto muito porque não exige tradução. Você pode ver um grupo tradicional africano, de culturas tradicionais africanas, dançando. Você pode assistir o balé Lago do Cisne, você pode ver um grupo indígena dançando, você pode ver um casal dançando tango, você pode ver um passista da escola de samba e se emocionar, porque o corpo está ali traduzindo, né? O corpo do outro te convoca. E outro dia eu já tinha visto também num texto de Edmilson de Almeida, analisando uma dança que tem em Minas, o candombe, e outro dia eu ouvi uma fala que me reportou a isso novamente. No processo de escravização, quando o sujeito dançava, era o único momento que o corpo era dele, porque o tempo todo ele estava atendendo às ordens escravagistas impostas. Então, no momento da dança, era o momento que ele readquiria o seu próprio corpo. Era o momento que o movimento do corpo, a criação do corpo, era dele, não era do senhor. O senhor não dizia para ele, quando você tiver de dançar, põe um pé para frente e outro para trás. Não. Era o momento em que ele tinha a certeza que o corpo era dele. Por isso, a dança cultivada dentro desse processo de escravização. E era um momento que, inclusive, os escravocatas incentivavam e ficavam, muitas vezes, também vendo aquele espetáculo. E, hoje, a pessoa que dança, mesmo aquela que vai estudar dança e coisa e tal, é o momento que ela é dona do corpo dela. Como cantar também é o momento que você é dono. Falar também, mas cantar mais ainda. E o corpo, justamente, o corpo se apresenta na dança, no canto, e isso em contraposição à escrita. A escrita é mais complicada. Soubesse eu dançar, que eu não ia escrever uma linha. Soubesse eu cantar. Gente, mas eu ia ser de uma mitideza. Ela sabe dançar muito bem, gente. Pode ser? Sabe aquele negócio que Deus não dá cobra a pé? Não tem um ditadinho assim? Imagine eu dançando, gente. Imagine eu cantando. Está chegando aquele momento que eu vou abrir perguntas para vocês. Eu tinha um monte de pergunta aqui, queria fazer sobre becos de memória, que eu amo. Mas não dá tempo, eu vou fazer uma da escrevivência. Tá, vou fazer uma da escrevivência. Eu queria ficar aqui umas 3 horas, mas a escrevivência vem sendo usada, Conceição, em outras áreas, na história, pedagogia, geografia, fotografia, sociologia. O que você considera fundamental para que o uso do conceito nesses campos não esvazie suas raízes nas experiências das mulheres negras? O que eu considero importante para as áreas do conhecimento que estão se apropriando do conceito de escrevivência. Cada pessoa que está se apropriando do conceito de escrevivência, primeiro, pensar que ele é um conceito que vai traduzir uma história coletiva. Uma história coletiva que começa desde a escravização até os dias de hoje, quando as pessoas ainda são subalternizadas. Pensar que esse conceito nasce de uma perspectiva de mulher negra,
de mulheres negras. Isso é muito importante, porque, normalmente, quem norteia, aí a própria palavra é nortear, mas a maioria dos nossos estudos são fundamentados em teorias que vêm da Europa, né, em teorias que vêm dos Estados Unidos, embora as teorias que vêm dos Estados Unidos, a partir de experiências negras, também tenham nos ajudado a pensar muita coisa. Mas o principal é realmente não pensar que escrevivência é moda, né? É ler sobre escrevivência, tem muita coisa interessante sobre escrevivência, e não perder essa perspectiva ancestral histórica. Porque é difícil, até digo que é difícil, porque talvez não tenha, no campo literário brasileiro, nenhum conceito, ou até mesmo no campo da literatura, nenhum conceito que nasce semantizado por essa condição histórica e ancestral dos povos africanos e, notadamente, das mulheres escravizadas dentro de casa. Então, não perder o que semantiza esse conceito, porque, senão, vai virar um conceito guarda-chuva que serve para qualquer pingo d'água, como também para qualquer tempestade, trovoada mesmo. Vamos abrir para as perguntas? Não sei se vão acender as luzes igual fazem normalmente, porque daqui, com essa luz aqui na minha cara, eu não consigo ver mesmo. E eu não estou vendo nem a pessoa com o microfone. Vamos ver aqui. Eu peço para falar o nome mais uma vez, se apresentar, se puder ser o mais concisa possível, longe de querer tirar a sua fala, mas só uma questão do tempo mesmo. E, Conceição, se você puder falar do futuro, encaixando em alguma pergunta que o público fizer, os seus projetos futuros, seria bom. Tá, legal. Então, meu nome é Rebeca, estou muito feliz de estar aqui, estou aqui na sua frente. Pronto. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que várias mulheres negras também estão muito felizes, como eu. E aí a minha pergunta, ela se dá em duas, eu vou tentar ser objetiva. Como que ficou, assim, a sua vida depois que, de repente, em um momento de escrita, solitário ou não, com as agruras da escrita, porque não é fácil, de repente, escrevivência se transformou em algo maior do que... Poxa, eu escrevi e, de repente, bum. Como foi isso na sua vida? É uma pergunta que eu tenho, assim, que eu gostaria de saber. E uma outra é porque eu adoro as suas metáforas, eu li vários livros, espero que você consiga autografá-los, trouxe aqui. Vai ser difícil aqui com todo mundo. Só um livro. E eu vejo as suas metáforas. Pessoa, tá, gente? E eu vejo as suas metáforas, e tem metáforas assim: fenda, mulher, um membro latejante, entre outras que são mais sexuais. E aí eu achei incrível, porque, né, geralmente atribuem às pessoas que já são mais experientes ou com maior idade a não sexualidade, ao não pensar, ao não sentir, ao não desejar. E eu vi em diversos livros seus essas metáforas. E aí eu queria saber como que é esse seu processo. Só resolvi escrever mesmo, sem ligar para o que vão dizer, ou eu penso que tipo de metáfora eu vou colocar, ou se você tem alguma pretensão em escrever um livro que também seja mais, sei lá, mais 18, assim, não sei. É isso. Eu vou tentar responder rapidamente porque, se fizer bloco, você vai ter que ficar me lembrando toda hora, porque eu vou esquecer. Então, vou tentar ser rápida. Ai, já esqueci a primeira pergunta. Não, a primeira pergunta. Ela fez uma pergunta anterior.
Ah, tá. Foi o boom da escrevivência. É quando você fala assim de repente. Não foi de repente. Tá? Foi um conceito que foi sendo apropriado aos poucos. Agora há uma veemência muito grande, mas é um conceito que eu trago. Ano que vem vai sair o livro. Que é resultado da minha tese, defendida em 93, minha tese não, em 96, minha dissertação de mestrado, 96. Então, ele vem sendo construído e apropriado ao longo do tempo, e hoje realmente tem um boom. Quanto à sexualidade, primeiro, eu já fui jovem. Segundo, eu continuo jovem. Obrigado. O que eu tenho é cuidado. Quem leu Canção para Menino Grande sabe que é um livro carregado de sensualidade e carregado de provocação muito grande. Agora, tudo é a linguagem. Tudo é a linguagem. Duvido que tenha um leitor, uma leitora, que fale que a minha linguagem é vulgar. Não é. Não é. Quem falar que a minha linguagem é vulgar, endoidou. E aí eu procuro justamente esse exercício da palavra criar insinuações. Eu gosto da coisa insinuada. Sim, e tem um projeto de um livro que eu ia te lembrar que... você escutou, né? Você escutou. E aí a minha grande questão, porque eu não queria chamar de livro erótico para não voltar para tendo como símbolo narrativas gregas. Mas aí eu já resolvi. O livro deve chamar... Como tem esse Poemas da Recordação e Seus Movimentos, esse aqui é Poemas da Recordação e de Seus Movimentos. Provavelmente, esse livro que eu já tem algumas poesias e coisa e tal, em Cadernos Negros, se você, aqui mesmo já tem alguns livros que a gente poderia, e que eu vou colocar no outro livro, que se chamará O Gozo e Seus Movimentos. Boa noite, Conceição. Meu nome é Jaqueline Maia. Eu sou empregada da Caixa, integrante do coletivo Caixa Preta e sou de Minas Gerais. E a minha pergunta para você é a seguinte: eu sou uma pessoa que tive que migrar de BH aqui para Brasília para ter a possibilidade de ascensão profissional. Você é uma mulher que também teve que sair de Belo Horizonte para ir para o Rio de Janeiro para ter uma possibilidade de ascensão financeira e econômica. Eu queria entender como que foi esse processo para você, de sair de BH, né, que é aquela província rural, urbana, para ir para o Rio de Janeiro, deixar sua família e tudo. Como que isso reverberou em você e também na sua escrita? Ai, meu Deus, vou ter que responder correndo. Tem uma menina aqui nessa direção que levantou logo a mão no princípio. Eu juro que eu vou falar correndo. Mas mineiro gosta de contar casos. Que bom, conterrânea. Bom, eu saí de Belo Horizonte também. O meu movimento de sair de Belo Horizonte foi porque, quando eu terminei o curso normal, não tinha concurso para professores em Belo Horizonte. Então, você dependia de famílias importantes, aquele famoso QI, para eu conseguir entrar para uma escola para dar aula. E o que eu queria era dar aula. Desde criança, eu já nasci, acho que sonhando que eu ia ser professora. Então, eu saí para fazer o concurso no Rio de Janeiro. Foi um choque cultural muito grande. Concordo quando você fala de Belo Horizonte, de província,
mas foi Belo Horizonte que me fez. Entende? Quando eu saio de Belo Horizonte, eu já tinha feito o curso normal, e eu digo muito, se aquela música do Gil, que ele fala que a Bahia deu para ele régua e compasso, eu repito, Minas me deu régua e compasso. E só saí de Belo Horizonte porque não tinha uma outra perspectiva. Naquele momento, também, eu estava vivendo um processo de desfavelamento, com aquela favela do Pinduraçaia, lá no alto da Avenida Afonso Pena. Então, mas foi dolorido. Sair de casa foi muito dolorido. Foi muito dolorido, mas sobrevivi. Boa noite a todas as pessoas. Meu nome é Alex, eu sou pesquisador, sou doutorando pela Universidade Federal de Ouro Preto. E nas minhas pesquisas eu tenho usado a interseccionalidade de sexualidade e raça para poder tensionar algumas questões que me atravessam, assim. E uma dessas questões é para falar sobre as masculinidades pretas. O livro Canção para Ninar Menino Grande me atravessou de forma muito potente, assim. E eu tenho, através das minhas pesquisas, através da minha própria narrativa, né, eu uso como metodologia autoetnografia negra, eu tenho pensado muito essa construção das masculinidades outras, das masculinidades negras outras, pensando na existência da bicha preta, como sendo eu uma bicha preta. Eu queria saber da senhora, né, como que você pensa sobre essa questão das masculinidades negras, como que você pensa para escrever as suas tessituras. E quero finalizar agradecendo e tomando bênção a Exu, e agradecendo a você e tomando a sua bênção por me proporcionar esse momento. Axé, axé. Bom, canção para escrever, canção para Ninar Menino Grande, foi um livro que eu tentei escrever numa espécie de redenção, porque eu só escrevia falando de mulheres, e os poucos homens que apareciam no meu texto, inclusive em Submissas Lágrimas de Mulheres, todos os homens são algozes. O único homem que há uma correspondência afetiva digna é o último conto, Rainha Anastácia. Então, escrever canção me levou, talvez, a pensar talvez não, nessa masculinidade, joga para o centro da cena um homem hétero. Mas eu não sei se você já chegou ao final do livro. Quem não chegou, gente, me desculpa, mas já vou dar spoiler. Mas é muito interessante que esse homem descobre a solidão dele e descobre e ele vai questionar, inclusive, se ele amou as mulheres que passaram pela vida dele, quando ele encontra uma mulher lésbica. Entende? É com essa mulher que ele não vai transar, que ele não tem desejo algum, nem ela por ele, mas essa mulher que vai contar uma história de amor com a outra, que leva esse homem a questionar que história de amor ele tinha. E leva esse homem a questionar a solidão dele. Eu acho que o que mais dói naquele livro, a gente fica com raiva do Fio, porque ele é um sedutor e coisa e tal, mas, quando a gente descobre a solidão do Fio, é triste. E ainda vou dizer mais uma coisa, os homens que estão aqui presentes, me desculpem. As mulheres, falar, a mulher é inimiga da outra, a mulher disputa com a outra, mas eu acho que nós, mulheres, criamos muito mais laços de cumplicidades, teias de cumplicidade, do que os homens.
E aí eu vou para uma coisa mais, não vou dizer agressiva, mas eu vou para uma coisa muito provocativa. A quantidade de jovens negros que morrem hoje, não só no Rio de Janeiro, e que é uma ameaça para os homens. Por que os homens não conseguem criar teias de relação, teias de reivindicação? Aí eu vou falar, tá? Como a Marcha das Mulheres Negras. Por que os homens, na virilidade deles, ou na não virilidade, por que eles não conseguem? Porque eu acho que eles são sozinhos. Porque nós, mulheres, por mais que nós brigamos, eu vou ali, vou te contar uma história, você vai me consolar. Os homens não me parecem, foi isso que o Fio Jasmin é. Né? O tempo todo ele lida com a frustração, porque ele era menino, queria ser príncipe na escola, não pôde porque ele era um menino negro, e ele não descobre isso. Ele não descobre essa grande frustração dele. Então, esse livro ele nasce muito. Realmente é um livro que está baseado numa masculinidade hétero, né? Eu não trago ali nenhuma homoafetividade entre homens, mas talvez um dia eu consiga criar personagens também que possam falar. Mas que bom que você leu, porque mesmo os sujeitos que não são héteros, mas mesmo, como você fala, o bicha preta, que você mesmo usou esse termo, tem uma carga de machismo também ainda muito grande, porque o sujeito tem uma relação homoafetiva, aí, no caso dos homens, ou porque uma mulher tem uma relação homoafetiva com uma outra mulher, não significa que ela também esteja livre do machismo, não. Porque o machismo ele foi impregnado de tal forma, como, de certa forma, a branquitude também, porque há muitos sujeitos negros que são incapazes, homens e mulheres, que são incapazes de criar teias de reconhecimento. E aí eu só fico feliz porque eu acho que, através da literatura, a gente pode mexer nessa ferida, né? Tocar nessas feridas e tocar poeticamente, né? Como tocar também no estado de tesão e tocar poeticamente, né? Boa noite, Conceição. Meu nome é Érica. Algumas pessoas vão achar que eu vou sair aqui da literatura, mas a gente que gosta, né, do Carnaval do Rio, das escolas de samba, a gente sabe o quanto de literatura tem na construção de um carnaval desde a decisão do seu enredo. Eu queria saber de você como é seu enredo, qual emoção você sentiu de seu enredo de uma escola de samba, e não de qualquer escola de samba, do Império Serrano. E eu quero te perguntar se isso vai render algum escrito, porque eu acho que vai ser uma coisa linda, e te dizer que eu vou estar lá junto com você desfilando na Sapucaí. Foi não, está sendo um prazer muito grande, e o prazer passa por esse reconhecimento e por esse caminho de vai e volta, né? Quando a minha escrita toda ela é marcada por personagens populares, por personagens que vêm da periferia, embora eu não goste desse termo, por mulheres, por homens, pobres, negros. E quando esse texto volta para uma escola de samba, né, e o carnaval, com todas as críticas que a gente pode ter hoje em dia do carnaval, mas o carnaval, o desfile, é uma verdadeira aula pública.
Então, ser enredo. E ser enredo não a partir da minha vida pessoal, né, mas ser enredo a partir da minha obra literária, e foi um texto muito bem estudado pelo carnavalesco, muito bem estudado pelos sambas. Esse que ganhou fez justiça, mas os outros são muito bons. Então, é experimentar outro lado da didática, porque é uma aula, né? E vai render, sim. Depois, passar o carnaval, eu quero voltar, inclusive, à primeira escola que me homenageou, a abolição, em 2019, e que vem também com o conceito de escrevivência. É isso que a gente quer, entende? Que a literatura saia do lugar acadêmico e volte justamente para aquele lugar que serve, que é a inspiração. E aí eu estou numa mitideza, gente. Mineiro conhece esse termo e sabe o que é mitideza, né? Então, estou assim, intragável. Gente, perguntas maravilhosas. Eu tenho que encerrar por causa do tempo. Eu queria pedir para vocês ficarem aqui para a gente fazer uma foto. Eu queria uma salva de palmas para a nossa intérprete de Libras, Bárbara, Maria. E eu queria... Fala, Rainha. Ô, gente, eu só queria pedir um favor e uma compreensão imensa. Eu não posso levantar para tirar foto na hora do autógrafo, senão isso vai acabar depois da manhã. Outra coisa, como eu tenho dado muito autógrafo esse período todo, eu estou vindo da Flip, eu gosto muito de olhar para a pessoa que está do meu lado. Não sei se aqui vai pôr uma cadeirinha que, enquanto eu dou autógrafo, vão tirando a foto. Mas esse movimento de fazer assim para olhar a pessoa que está do meu lado, eu estou com esse lado aqui todo doendo, mas literalmente doendo. Então, eu não posso levantar para a foto e não posso toda hora ficar fazendo esse movimento, não, mas eu sou muito grata a quem está aí me lendo, a quem está com os livros, mas eu vou ficar só sentadinha fazendo. Tá? E é um livro por pessoa, gente. Eles pediram, o pessoal da organização, um livro por pessoa, porque às vezes você chega, né, você tem vários livros, você quer levar um de presente para alguém, e aí não dá, um livro só por pessoa, tá? E é isso, gente. Viva a maior escritora brasileira! Viva a rainha da literatura brasileira! Viva Conceição Evaristo!